terceira marca. É a marca mais difícil. Eu costumo dizer que essa marca, ela não deixou cicatrizes como as outras. Deixaram cicatrizes na minha pele. Mas essa deixou uma cicatriz na minha alma. Então ela é a mais profunda. A terceira marca, ela foi um aborto espontâneo. Eu já fui casada. E eu me lembro que eu sempre, como a maioria das crianças, eu gostei de brincar de boneca, de ser mãe. Mas na verdade, mãe em si não era uma brincadeira que eu costumava brincar. E eu, na verdade, nunca pensei sobre isso e não tinha esse sonho dentro de mim de ser mãe. Mas eu me lembro que na noite que eu casei, foi um desejo que simplesmente nasceu no meu coração. E desde aquele dia eu comecei a pensar sobre isso. Então eu passei alguns anos casada. E em 2018, após 5 dias de atraso menstrual, eu fiz o teste de farmácia. E inclusive eu até tenho esse teste. Vou colocar uma foto aí. Não consegui jogar, na verdade, ainda. Ainda tenho ele guardado comigo. É como uma lembrança do que foi real, do que aconteceu de fato. Porque às vezes parece que foi um pesadelo, mas de fato aconteceu. E quando eu vi aquele resultado positivo, é engraçado, porque acredito que para o homem, para o pai, essa ficha de, poxa, eu vou ser pai, talvez só nasce quando ele vê o filho. Mas para a mulher, quando você vê aquele teste positivo, você já é mãe. E eu me lembro que no dia seguinte eu fiz exame de sangue e confirmou, de fato, eu estava grávida. Só que eu já tinha a doença, né? A doença que me ocasionou a trombose. E por conta disso, uma gravidez no meu caso era mais arriscada, então eu já fui logo atrás de todos os médicos. Eu já havia pesquisado sobre que eu ia ter que aplicar anticoagulantes na barriga para tentar realmente ir com essa gestação até o final. Eu já tinha uma pesquisa anterior. Na época que eu engravidei, não estava tentando engravidar, de fato engravidei. E comecei, fiz o exame, deu ok, marquei com o meu médico, comecei o pré-natal e fiz tudo direitinho, como tinha que fazer. E quando marquei para fazer o exame ginecológico, a transvaginal, porque ainda era recente a gravidez, então não era uma ultrassom ainda, era a transvaginal. E eu me lembro que dos exames também ainda tenho esse exame guardado. O médico falou que eu estava de 5 semanas. E eu fiz essa consulta. E logo após eu fazer a consulta, 3 dias depois, mais ou menos, eu não lembro agora específico quantos dias foram, mas foi na mesma semana, eu senti uma forte dor de cabeça. E eu tenho diagnóstico de enxaqueca crônica, então eu já tinha isso comigo, que eu sempre sentia dor de cabeça. E eu achava que aquilo era uma dor de cabeça normal, como as demais que eu sinto. E eu me lembro que nesse dia eu não estava em casa. E aí quando eu cheguei em casa, que eu fui tomar meu banho, logo que eu retirei a minha roupa, quando eu olhei na minha calcinha, tinha sangue. E eu me lembro que na hora eu tive um surto. Eu comecei a gritar. E eu me lembro que a minha mãe estava na minha casa e meu ex-marido até teve que dar um tapa de leve no meu rosto, porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Porque no fundo, eu já sabia que eu estava perdendo o meu filho. Enfim. E aí eu fui para a emergência do hospital. E quando eu cheguei lá, eu não conseguia parar de chorar. E as pessoas ao meu redor diziam, não, é um sangramento, às vezes acontece, a mulher pode ter sangramento no início da gestação.
Mas eu, como mãe, eu sabia que eu estava perdendo. Eu sentia. E aí eu fui, fiz o exame, a médica olhou e disse, você tem que esperar. Pode ser que seja um sangramento leve mesmo e que pare. Mas, e se for realmente um aborto, seu corpo vai expulsar. E se não expulsar tudo, você vai ter que vir refazer o exame. Se não tiver expulsado tudo, você vai ter que fazer coletagem, né? E eu fui pra casa, né? E eu me lembro da sensação que eu senti naquele dia, que foi uma sensação que eu nunca tinha sentido e que eu nunca senti. E talvez eu nunca vá sentir de novo. Eu tive tanta raiva de Deus, sabe? Uma sensação de impotência tão grande. E foi uma raiva que eu passei dias sem conseguir falar com ele. Mas dentro do hospital, quando eu fui no banheiro, ainda no dia da emergência, quando eu fui no banheiro, enquanto eu sangrava, Deus me disse, cante. E aí veio um louvor na minha mente. E eu dizia para ele, eu não vou cantar. E cada vez mais forte, quanto mais eu ouvia aquela voz dele falando no meu coração, cante. Eu dizia, não, não vou. Só que eu não conseguia não cantar. Que era aquele trecho. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu me lembro que eu cantava e com raiva, mas porque eu não conseguia não cantar. É engraçado que eu dizia, não, não vou cantar, mas eu cantava. Eu cantava esse trecho. E eu dizia para mim mesma que Deus tinha me dado e que Ele tinha tomado e que o nome dele era bendito, independente daquela situação. E eu me lembro que o aborto espontâneo, ele é uma dor muito da mãe, sabe? Essa dor, ninguém compartilhou dela comigo, eu senti ela sozinha. Porque mais ninguém estava sentindo, não é apenas a dor física, porque o aborto em si, ele dói. Seu corpo está expulsando um feto. Você sente muita dor, muita cólica. E o mais chocante é para a mulher ter que ver o resto do seu filho indo embora. Você vê os coágulos, você sente, é muito sangue. E eu me lembro que uma vez dentro do banheiro, enquanto eu sangrava, eu disse, meu Deus, por que Deus me deu esse filho se não era para ser? Era o meu sonho. E por que ele fez isso, né? E eu passei um tempo, dias isolada, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu queria sentir tudo aquilo sozinha. E aí meu pastor na época foi me visitar, ele orou por mim, eu mesmo na época não queria recebê-lo, eu queria ficar só, mas ele orou e disse que aquela situação era Deus provando que ele estava comigo e que ou teria sido eu ou essa criança. Então ele levou a criança por amor a mim. E eu passei, eu acredito que mais de meses, assim, alguns meses para conseguir me reconectar com a minha fé, sabe? Mas não parte da minha fé ou meu relacionamento com Deus, mas alguma coisa minha morreu naquele dia, sabe? É de fato como se um pedaço de mim tivesse ido junto com aquela criança. Que eu nunca soube sexo, nunca ouvi o coração batendo. E apesar das pessoas dizerem que é um embrião, para mim era meu filho. Ele era amado. Eu já falava com ele e eu já orava por ele. Porque quando aflorou no meu coração o desejo de ser mãe, eu passei a orar por essa criança ainda imaginária. E essa dor, ela fez com que esse assunto específico ele fosse um tabu, um gatilho.
algo que dentro do meu coração sangra muito. Mas eu vejo que, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, eu sei que Deus sempre esteve comigo e essa foi mais uma marca. Eu precisava passar por isso. Na verdade, quando você vive a vontade de Deus, que a palavra de Deus nos diz que ela é boa, perfeita e agradável, a gente tende a entender esse boa, perfeita e agradável como algo sempre bom, de fato. Como se fosse algo que sempre fosse trazer sorrisos e não lágrimas, alegria e não tristeza, mas às vezes a vontade de Deus ela vai gerar em nós um sofrimento. Às vezes a vontade de Deus vai nos fazer sangrar por dentro e por fora, como foi o caso. Mas eu costumo pensar que essa criança, ela tá lá guardadinha. E que um dia, independente se da fé de quem esteja nos ouvindo, eu acredito que um dia eu vou encontrar com ela. Ou com ele, eu não sei. E que ele vai saber, ou ela, que eu sou a mãe. E isso me conforta. E eu me lembro que na mesma época que eu engravidei, 2 grandes amigas minhas engravidaram com diferença de semanas. E nessa época eu não conseguia nem olhar para elas direito, sabe? Porque toda vez que eu via a barriga delas crescendo, eu dizia, a minha barriga devia estar assim, eu devia estar com 5 meses, eu devia estar com 6 meses. Quando uma teve um filho e a outra uma menina. E eu me lembro quando as crianças nasceram, eu também pensava que meu filho deveria ter nascido. E assim foi até muito tempo. E eu me lembro que em uma festa de Ano Novo, essa minha colega, mãe do menino, ela estava na igreja. Eu não conseguia olhar para as crianças e nunca tinha tocado nenhuma delas. E na festa de Ano Novo, sempre a igreja comemorava um jantar após a virada. E aí todo mundo da igreja foi pro lado para jantar. E eu tava dentro da igreja. E aí ela disse, segura aqui pra mim ele. Eu vou ali, rapidinho já eu pego. E aí eu peguei ele, fui lá pro canto. E ninguém viu. Aí eu abracei ele forte. E eu fechei os olhos. E eu só imaginei que de alguma forma eu senti como se eu estivesse abraçando o meu filho. Não sei explicar porquê. E naquele dia, a tristeza que existia dentro de mim, ela foi quebrada. Eu consegui, depois daquilo, olhar para minhas amigas e para os filhos dela com alegria e não com tristeza mais. E aquilo foi um divisor, sabe? E hoje, nesse ano de 2025, meu filho estaria fazendo 6 anos. É ainda difícil falar sobre, mas eu continuo crendo. E à luz da medicina eu não posso gerar, devido à minha condição de saúde. Mas esse sonho está nas mãos de Deus. Independente se eu vou conseguir gerar um filho ou se eu vou adotar, eu sei que um dia eu pretendo ser mãe, sabe? Eu acredito que de todos os sonhos humanos, terrenos, esse seja o meu maior sonho. E o que eu queria, para finalizar, dizer é que às vezes a vontade de Deus de fato vai doer, mas não quer dizer que não seja amor. Se você for pegar a Bíblia, a palavra de Deus, grandes homens e grandes mulheres tiveram que enfrentar batalhas grandes por algo que lá na frente elas iriam entender. Então, eu costumo muito olhar para mim e ver que cada marca dessa, de alguma forma, algum dia vai servir para sarar alguém,
algum dia vai servir para Deus falar com alguém. E muitas pessoas testificam e falam para mim que me acham forte. E eu sempre digo, não, eu não sou forte. Forte é o Deus que eu sirvo e porque eu me fortaleço nele, porque eu me sustento nele. Então, essa terceira marca, que é para mim a marca mais difícil e que quase parou a minha fé de alguma forma, eu vejo que, embora seja a que doeu mais, eu consigo olhar para ela e ver o cuidado de Deus nisso também. Então, que as pessoas continuem crendo e confiando que aquilo que elas atravessam, a dor que elas enfrentam, mulheres estão me ouvindo que tenham esse sonho ou que tenham passado por isso, ou até mesmo pais e mães que perderam seus filhos de forma prematura, que eles sintam-se abraçados, que eles sintam que muitas pessoas sentiram essa dor e apesar dessa dor elas continuam sonhando, e que elas principalmente nunca percam a fé, nunca percam a fé naquele que pode todas as coisas. É isso.